Fala pessoal, meu nome é Gustavo Cruz, professor de Física da equipe Gagaissano, e hoje nós vamos resolver uma questão muito boa envolvendo centro de massa. Lembrando que na plataforma a gente explica e muito, de forma detalhada, aprofundada, tanto a parte teórica, tá, quanto as resoluções são muito boas. Então vou deixar aqui na descrição mais informações, vou deixar também um cupom muito bom de desconto para você assinar a nossa plataforma. Beleza? Essa questão, por exemplo, está presente no nosso curso de sistemas de partícula. Beleza? Vem comigo. Um bloco de massa emisão com uma pista semicircular de raio R, né, está em repouso sobre uma superfície sem atrito. Um cilindro uniforme de raio Rzinho e massa mzinho é solto da posição A, conforme a figura a seguir. Beleza? O cilindro escorrega na pista semicircular sem atrito. Quando o cilindro atingir a posição inferior, bem aqui no ponto B, determine a distância percorrida pelo bloco. Pessoal, note o seguinte, não existe força externa atuando em X. Então essa é a nossa primeira análise. O somatório de forças externas que atuam em X vale quanto? 0. Guarde esta informação. Por quê? Porque é o seguinte, lá na plataforma a gente demonstra essa ideia aqui, tá? A gente sabe que o momento linear do sistema em X, a gente pode escrever como, vou colocar de forma genérica, a massa total do sistema, vou colocar aqui como emisão, vezes a velocidade do centro de massa, tá? Se a gente está aqui pensando em X, velocidade do centro de massa em X. Mas pensa comigo, pessoal, pelo fato de não existir força externa atuando em X, a gente sabe que o momento linear do sistema em X, ele é constante. A massa, pessoal, é constante. Então, a velocidade do centro de massa em X deve ser constante também, pessoal. Deve ser constante. E pelo fato do sistema partir do repouso, pensa comigo, no início a velocidade do centro de massa em X é 0, porque ele partiu do repouso. Mas a gente acabou de ver que a velocidade do centro de massa em X, ela é constante. Então, se no início era 0, no final também é 0. A partir disso, até colocar aqui importante, e lá na plataforma, pessoal, eu explico isso aqui de uma forma bem robusta, a gente demonstra passo a passo, tá, pessoal? Que o quê? Que então a posição do centro de massa em X não muda. Então você pode pensar que o X do centro de massa no início é igual o X do centro de massa no fim. Então, nessa questão, a gente determina, claro, né, você precisa saber determinar a posição do centro de massa em X e iguala aqui com o final, e a questão acabou. Olha que análise rica nós acabamos de fazer. Pessoal, então o que eu fiz? Pensa comigo o seguinte, então a gente vai abandonar esse cilindro, né? Eu coloquei aqui que a pista de massa emisão está a uma distância x, aqui de um ponto, né, que eu coloquei aqui de referência para ajudar a gente. E o seguinte, quando o cilindro estiver em B, ele vai ter andado x, tá? Então vamos determinar esse x que foi que o exercício pediu aqui pra gente. Então o primeiro passo é o quê? 1. Determinar o x do centro de massa no início. Pessoal, não adianta, aqui precisa saber, tá, pessoal? E lá na plataforma a gente explica de forma detalhada. Então, eu posso falar o seguinte, tá? Pensando aqui no início, tá? Primeiro, né, melhor, para o cilindro, então ficaria a massa do cilindro, mzinho, e a gente pode pensar no seguinte, colocando aqui como referência, quem seria essa distância, tá, dessa minha referência em relação ao centro de massa do cilindro? O centro de massa do cilindro tá bem nesse pontinho aqui, tá? Então, aqui pra gente vai ficar x mais rzinho. Isso aqui mais emisão vezes o quê, pessoal? O centro de massa da pista está mais ou menos aqui, né, pessoal? Nossa, professor, eu não sei, analisando dessa forma, onde está o centro de massa? Lá no curso a gente tem mais de 14 aulas só falando disso, tá, pessoal? Então aqui pra gente vai ficar emisão vezes x mais r, tá? Note, esta pista semicircular tem raio R, então esse raio tá aqui, né, pessoal? Então a gente tem emisão vezes x mais
Rzão. Tudo isso dividido por Mzinho mais Mzão. Nossa, professor, eu não sei determinar aqui posição em X do centro de massa. Lá na plataforma a gente analisa, a gente faz essa demonstração, tá, pessoal? A gente demonstra aqui, beleza? Então, determinamos aqui a posição do centro de massa em X no início. O que a gente faz agora? Determina a posição do centro de massa no fim, né, pessoal? A mesma coisa, Mzinho vezes o quê? Mzinho vezes R. Por que R? Olha que interessante. Porque o cilindro, olha onde ele está. A distância que dá uma referência é R, né? Olha que bacana. Isso aqui mais Mzão vezes, novamente, aqui, né, se ele andou X, a posição, né, do seu centro de massa em relação aqui à minha origem é R. Tudo isso dividido por Mzinho mais Mzão. Olha que bacana, pessoal. Agora, o que a gente quer? A gente quer essa distância, né? Pelo fato, né, a gente ter abandonado o cilindro ali do ponto A, quando ele chega em B, que distância ele andou? Olha que bacana essa representação aqui pra gente. O que a gente faz? A gente sabe que pelo fato de não ter força externa atuando em X, a posição em X do centro de massa não muda. Então, o que eu falo? Eu só consigo, né, determinar aqui fazendo essa análise muito interessante, né? Bem simples. Agora eu igualo x do centro de massa no início com x do centro de massa no fim. Portanto, pessoal, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar mzinho vezes x mais rzinho, mais mzão x mais rzão, dividido por mzinho mais mzão. Isso aqui é igual a mzinho vezes R, mais mzão vezes R, tudo isso aqui dividido por mzinho mais mzão. Aqui eu posso cortar, aqui eu posso cortar. É bacana a gente fazer aqui a distributiva. Então, pra gente, vai ficar da seguinte forma. mzinho x mais mzinho R, mais mzão x, mais mzão rzão, né? Aqui o raio da pista é semicircular. Isso aqui é igual a mzinho vezes rzão mais mzão vezes rzão. Aqui a gente consegue cortar. Cortamos aqui. Cortamos aqui. E o que a gente pode fazer? Bem, a gente quer determinar esse x, né? A distância que o bloco, né? A distância percorrida. Olha que bacana, a distância percorrida pelo bloco, que é x, né, pessoal? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, passar aqui esse termo por outro lado, a gente vai ficar, então, que x, melhor, deixa assim, então, colocando em evidência o x, vai ficar mzinho mais mzão vezes x, é igual a mzinho r menos mzinho r, colocando o mzinho em evidência, mzinho rzão menos rzinho. Se eu quero x, agora ficou tranquilo, né, pessoal? Então vai ficar mzinho r menos rzinho dividido por mzinho mais mzão. Olha que bacana, pessoal, essa questão. Tá? Então, determinamos aqui a distância percorrida pelo bloco. Nossa, professor, eu não sei fazer esse tipo de questão, não sei calcular centro de massa, né? Não sei nem o que é isso. Faça parte da nossa plataforma. Vou deixar aqui na descrição um cupom muito bacana para vocês. Então lá a gente explica essa ideia, eu tenho uma aula falando só disso, tá? Lá eu tenho umas 2 ou 3 aulas para a gente demonstrar tudo isso, tá? Então, não deixe de fazer parte da nossa plataforma, está muito completa, né? Se você quer ITA, IME, escolas militares no geral, tá? Não deixe de participar, de assinar a nossa plataforma. Então, temos aqui como resposta x, né, a distância percorrida pelo bloco, como sendo mzinho vezes rzão menos rzinho, dividido pela soma aí das massas, mzinho mais mzão. Beleza, pessoal? Por hoje era isso. Um forte abraço.